Boa noite, pessoal. Começa agora o Esquenta do Léo Estopa ao vivo noite. Eu não estou rindo de babaquice. Tudo bem? A bolsa pode até subir, mas o Bolsonaro vai cair. Isso é fato. Mas eu não tô rindo por isso. Eu tô rindo por causa do tanto de couro que eu tomei para colocar essa transmissão no ar. Hoje foi sofrido aqui. Isso porque cada hora aparece uma coisa nova nesses sistemas de internet, no funcionamento do YouTube, e as coisas vão ficando mais difíceis. Eu queria pedir vocês, por favor, compartilhem aí pra gente aumentar o alcance. 153 no Facebook Leonardo Estopa, mais 90 no Facebook Dilma Resistente. Eu tô abrindo aqui a transmissão no canal do Estopa para já começar a acompanhar os comentários, porque eu tomei couro. Olha, já temos aqui 170 pessoas assistindo pelo canal do Estopa. Eu agradeço muito vocês. Deixa eu abrir o bate-papo aqui e já começar agradecendo. Ver quem está chegando por aqui. Temos aqui, o Clicério já está aqui. Quem for do Clube do Estopa, manda um alô. Tânia Silvério, oi Léo, boa noite. A bolsa sobe, o bolso cai. Exatamente, a bolsa pode até subir, mas Bolsonaro vai cair. Hoje eu falei durante o programa Léo ao Quadrado. Fiz também um vídeo a respeito do assunto. Eu fiz aquele vídeo, depois eu fui ver, meu Deus, como eu estava destruído, né? Porque ontem eu não consegui fazer o programa. Eu fiquei de 8 horas da manhã de domingo até as 8 horas da manhã de hoje, só fazendo trabalho. Parecia que o trabalho ia ser fácil, no final das contas era muita referência, muita coisa. E eu não consegui fazer o programa ontem. Eu até peço para vocês desculpas por isso. E quando foi de manhã, eu pensei, eu preciso gravar alguma coisa. Aí depois eu fui ver a gravação, eu com aquela cara de morto, mas que eu estava muito cansado mesmo. Beto Volmer, boa noite, bonitão. Bonitão é piada, né, Beto? Deixa eu ver aqui, participação aqui, Camille Silva. Quem acreditou na história do Flávio Bolsonaro? Tem gente que acreditou, tá? É difícil acreditar que tem gente que acreditou, mas acho que nesse momento nós temos uma pequena quantidade de pessoas que acredita no Flávio Bolsonaro. O que nós temos são pessoas que, infelizmente, essa grande pressão aí para tentar forçar a barra para acreditar no Flávio Bolsonaro, acredito eu que são pessoas que não querem dar o braço a torcer. Nesse momento é muito difícil para uma pessoa que fez campanha. Imagine, olha, para quem simplesmente votou no Flávio Bolsonaro, e votou no Jair Bolsonaro, imaginando que estavam votando na família mais honesta do mundo, não tá ruim. Tá tranquilo. Tá assim, não tá bom, mas também não tá ruim. Agora, nesses tempos modernos, em que o ridículo acaba sendo bem exposto, imaginem as pessoas que fizeram o videozinho Eu Sou Robô do Bolsonaro. Imaginem aquelas pessoas, né? Tem uma fila, quem não viu ainda. Se vocês quiserem ter aí, né, que existe um termo que chama-se vergonha alheia. Vergonha alheia é quando uma outra pessoa está fazendo alguma coisa ridícula e você acaba tendo vergonha para aquela pessoa. Você fala, meu Deus, eu tenho dificuldade de assistir isso, que eu tenho vergonha para outra pessoa. Isso é a vergonha alheia. E se vocês quiserem ter uma experiência do que é vergonha alheia, obrigado, Jennifer, hoje está corrida aqui. Se vocês quiserem ter experiência do que é vergonha alheia, a Jennifer estava avisando que tem alguma coisa errada aqui. Mas continuando, se vocês quiserem ter experiência do que é a vergonha alheia, é muito simples. Vocês vão procurar o vídeo Eu Sou Robô do Bolsonaro. É uma das coisas mais bizarras da humanidade. Porque nesse vídeo, um grupo de pessoas que aparentemente pertencem à classe média estão contestando a utilização de robôs e algoritmos pelo Bolsonaro. Então eles aparecem fazendo uma mímica de péssimos atores. Aí eles estão lá assim, eu sou robô do Bolsonaro. Essas pessoas estavam contestando as denúncias de que o Bolsonaro estava usando robôs para espalhar fake news. Essas pessoas são, para mim, os maiores exemplos de vergonha alheia. Então eu falo com vocês,
Não tá ruim para quem votou no Bolsonaro e ficou calado. Tá ruim para quem fez campanha de graça e se orgulha de ter falado, orgulhava, né? De ter falado que fazia campanha de graça. Tá ruim para quem falou que o laranja sou eu, que o caixa 2 sou eu sou o caixa 2 do Bolsonaro, eu sou o robô do Bolsonaro. Então, tá ruim para nós, mas para eles tá bem pior. Mas eu quero falar hoje principalmente sobre o motivo pelo qual eu acredito que dessa vez o Bolsonaro vai cair. E eu começo aqui dando antecipando um pouco o assunto, que eu imagino ser o mais importante da live de hoje, que é o fato de que dessa vez fica bem claro que a imprensa e as elites vão bater no Bolsonaro até o Bolsonaro cair. Eu tenho para mim que a primeira vez que a COAF divulgou esses eventos aí da família Bolsonaro, a COAF já sabia disso há muito tempo. É praticamente impossível. Existe uma visão bem imbecil na cabeça dos que estão escutando hoje o Flávio Bolsonaro, de que a COAF, tô ajustando o ventilador aqui, pessoal, que a COAF precisaria de autorização para quebrar o sigilo bancário. Não existe sigilo bancário para COAF. Não existe sigilo bancário para órgãos de fiscalização oficial. Isso porque o sigilo bancário é realmente uma proteção que não está prevista na Constituição. A Constituição tem uma previsão para o sigilo telefônico, aí quebrou o sigilo telefônico, aí é uma coisa que precisa realmente do Poder Judiciário. A Constituição tem também uma previsão para inviolabilidade do domicílio, então se alguém for entrar na sua casa tem que preencher os requisitos. Agora, no que diz respeito à fiscalização financeira, não tem esse negócio aí de pedir autorização judicial, não é eu que estou quebrando o sigilo financeiro, não. Nós estamos falando do órgão que tem exatamente a competência para isso. E vocês já pararam para pensar que existem órgãos no Brasil que a finalidade deles é exatamente checar se as coisas estão erradas. Se esses órgãos tivessem que pedir o juiz autorização para olhar questões financeiras, a coisa estaria bem estranha. Vamos cair na real, né? Para que existiria esse órgão? Não fazia sentido algum. E tem mais. Existem pessoas que estão falando aí a gente vê onde que vai a falta de conhecimento das pessoas. São pessoas extremamente distantes do conhecimento acerca do que está acontecendo. Existem pessoas que acham que a sequência de depósitos de R$2.000 ou uma sequência de saques de R$2.000 significaria que o Bolsonaro estaria sendo muito estúpido, e ao contrário. A fiscalização, ela acontece por amostragem, por desconfiança, né? Indícios, existem indícios que aquela pessoa teria cometido um crime financeiro porque ela teve um enriquecimento muito acima do seu patrimônio. Então, já que tem indícios, aí eles vão atrás daquela pessoa. E existe também a investigação por amostragem, que, pegar pessoas comuns aí e investigar 2%. Não tem condições de investigar todo brasileiro. Mas existe a investigação automática, que é quando uma pessoa faz muitos saques e muitos depósitos acima de um certo valor. Então, no momento que eles fazem uma sequência de depósitos de R$2.000, eles estão agindo contra essa lógica da investigação automática, porque a partir de certo valor, a informação vai diretamente para os órgãos de fiscalização. O que significa que, a COAF desconfiou do Flávio Bolsonaro. Existem duas hipóteses. Uma hipótese é que a COAF desconfiou do Flávio Bolsonaro porque a COAF percebeu que o Flávio Bolsonaro teve um enriquecimento incompatível com a renda. Por outro lado, existe a hipótese da COAF ter realmente um dossiê. Dossiê é assim, eles já estão investigando há 10 anos. E agora, no momento em que o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro são políticos importantes, eles começam a usar esses eventos para chantagear o Bolsonaro. O meu ponto de vista é que no primeiro momento eles estavam usando esses eventos para tentarem o Bolsonaro encolerado. Então, o que as elites pensaram? Vamos mostrar para esse Bolsonaro que eles estão nas nossas mãos. Então, vamos pôr juízo na cara desse Bolsonaro.
E o que acontece? Nesse momento em que o Bolsonaro mostrou-se contra as elites, o Bolsonaro desafiou as elites e ele mostrou que ele não é um cara muito disposto ao diálogo com as elites. E por que eu imagino nesse momento agora que as elites desistiram do Bolsonaro e não querem mais acordo com o Bolsonaro? Eles querem o Bolsonaro caindo. Existem várias estratégias de comunicação que estão sendo utilizadas nesse momento. Além das várias estratégias de comunicação, eles estão já liberando eventos de corrupção e escândalos da família Bolsonaro aos poucos, isso para já ir conduzindo a família Bolsonaro para uma espécie de abismo entre a população brasileira. Um abismo que vai dar legitimidade, inclusive, para o Congresso pedir o impeachment do Bolsonaro. Pontos importantes. Pontos importantíssimos. Antigamente que eu digo assim, na primeira revelação, no 1.280.000, eles fizeram uma avaliação de um ano, do último ano. Nessa avaliação do último ano, eles encontraram depósito para a esposa do Bolsonaro, encontraram depósitos para o Flávio Bolsonaro, criaram uma situação que o próprio Flávio Bolsonaro confessou o crime no momento que ele pediu ao STF para interromper as investigações. Isso em termos populares, em termos de população, ele confessou o crime. Nós estamos falando nesse momento de percepção popular. Então, dentro da população, ele criticou. Dentro da população ele foi aniquilado. Deixa eu agradecer Wanderson Silva. Aí entra a desgraça do Mourão. É o processo de mourãolização do Brasil. Roland Mate Rola. Léo, o deputado quinta categoria, o Kim Category, do DEM, continua falando contra os direitos trabalhistas. O Kim Category, ele é um liberal e é coerente com o liberalismo falar mal dos direitos trabalhistas. Até porque o fim dos direitos trabalhistas, a primeiro momento, ele acaba atrapalhando quem trabalha. Então o Kim Category não vai ser prejudicado em nada pelo fim dos direitos trabalhistas. Então, vamos cair na real, né? Acabando os direitos trabalhistas, a gente tem trabalhadores prejudicados e pessoas como o Kim Category não vão ser prejudicadas. E tem mais, vou falar com vocês, eu também não vou ser prejudicado. Eu luto pelos direitos trabalhistas por amor ao próximo. O Kim luta contra os direitos trabalhistas de uma forma egoística. Ele pensa, olha, eu nunca vou precisar de direitos trabalhistas, então eu vou lutar contra os direitos trabalhistas. Ele é um cara que está perpetualmente na comunicação, canais de YouTube, ou até no jornalismo oficial, talvez, e está na política até morrer, então ele nunca vai precisar de direitos trabalhistas. Então, ele está olhando para ele. Gente, olha, eu nunca fiz uso dos direitos trabalhistas. Isso porque eu sempre fui freelancer. Eu sempre fui aquele cara que pega um serviço aqui, pega outro serviço ali. Eu comecei a trabalhar como técnico em eletrônica há muito tempo, e quando eu trabalhei numa empresa que foi aqui na Quimera, eu trabalhava como freelancer. Então, apesar de que tinha um vínculo empregatíssimo, de fato, eu recebia como freelancer. O que significa que o fim dos direitos trabalhistas não implica na perturbação das pessoas que trabalham como freelancers, mas da grande maioria do povo brasileiro, sim, né? Principalmente, todo mundo que é CLT acaba prejudicado. Ele é um cara que foi eleito para isso, então, infelizmente, ele vai fazer isso. Anonymous Viviane Cristiane fala aqui, nossa, tá subindo muito rápido. Dilma Resistente fala, você viu o mico que o Kim tá passando ao falar de Marx? Mas o Kim, ele é estratégico, sabe? O Kim, ele é uma pessoa que ele utiliza a estupidez do próximo e abusa da falta de conhecimento do próximo para gerar essa popularidade sobre os textos que ele fala. É muito difícil. Antigamente eu costumava chamar o Kim, essas pessoas que falam na direita, de imbecis, mas eu queria dizer que o que eles falam são esquemas de imbecilização, mas é muito difícil imaginar que um imbecil conseguiria milhares de seguidores, falar que um Nando Moura é imbecil, sendo que o cara conseguiu 3 milhões de seguidores. Não, são oportunistas que usam exatamente a vulnerabilidade do próximo. O Kim Category está para a comunicação, assim como esses pastores safados estão para a religião. Eles aproveitam a vulnerabilidade do próximo e ali tomam carro, tomam geladeiras. O Kim Category faz a mesma coisa, ele aproveita
a vulnerabilidade intelectual dos seus seguidores e fica tentando criar relações que não existem na história da humanidade. O Marx, ele não foi influenciador de nenhuma guerra. O Marx pode ter sido usado como desculpas para a guerra, mas o Marx não foi influenciador de nenhuma guerra. Eu nunca vi o Marx indo para a rua e tentando iniciar guerras. Mas, se eles puderem... Olha, os caras conseguem fazer de tudo para falar mal da esquerda. Chegaram ao ponto de bater de frente com a embaixada alemã para falando que o nazismo é de esquerda. Quando eles falaram isso, eu fiquei pensando, gente, é estranho, né? Uma pessoa outro dia mandou uma mensagem para mim, vai estudar, seu idiota, nazismo é de esquerda. Eu pensei, pô, mas esse camarada tá mandando eu estudar, mas foi exatamente fazendo uma universidade de ciências políticas que eu aprendi que o nazismo é de direita. Foi vendo vídeos universitários, por exemplo, se você tiver dúvida, tem lá na Univesp TV, tem uma playlist que chama-se Relações Internacionais. Aí no momento que o cara fala do nazismo, ele fala de uma forma bem clara. Ele fala, olha, historiadores dividem-se se o nazismo seria uma forma de fascismo de extrema direita ou seria um outro modelo de extrema direita. Ou seja, fascismo e nazismo são extrema direita, mas eles queriam entender se o nazismo seria igual ao fascismo, seria a mesma ideologia. Então, enfim, no mundo acadêmico, talvez uma pessoa... eu nunca vi falar no mundo acadêmico que uma pessoa defenda que o nazismo é de esquerda, nem nunca vi falar que no mundo acadêmico alguma pessoa defenda que a Terra é plana. Mas no mundo bolsonariano, as pessoas defendem tanto que o nazismo é de esquerda, quanto que a Terra é plana. E aí a gente vai, obviamente, só descendo a ladeira. Jennifer, pode ligar aí a claquete. Eu só pedindo a Jennifer aqui para ligar a claquete do canal Leonardo Stoppa. Mas eu gostaria de pedir para vocês para não irem para o canal Leonardo Stoppa para a gente aumentar o alcance da live aqui no canal do Stoppa, que a partir de semana que vem eu acho que já deixo a live exclusivamente aqui no canal do Stoppa para as transmissões no canal Leonardo Stoppa. Deixa eu agradecer também o Facebook. São 453 pessoas no canal Leonardo Stoppa, mais 192 pessoas no canal Dilma Resistente. Eu gostaria de pedir vocês que, por favor, compartilhem aí no Facebook também para aumentar o alcance. E se depois puderem vir participar com a gente aqui no YouTube, a gente está nesse momento no canal do Stoppa. Eu esqueci de colocar o link da transmissão, mas é muito fácil. É só vocês... Desculpa, é só escrever Leonardo, canal do Stoppa, tudo junto, no YouTube, que vocês chegam nessa transmissão aqui. Deixa eu agradecer aqui também. Deixa eu ver aqui. Hélio Evangelista manda um boa noite. Silvana Moura. Quem matou o Celso Daniel? Aí vem o Wilton Assunção Rodrigues e fala Petralhas. O Dilma Resistente fala sobre a importância de comunicar as mudanças na fanpage. Deixa eu trazer aqui um superchat do Ronaldo Mota. Agora se descobre quem mandou matar Marielle. Fato. Agora se descobre quem mandou matar Marielle. Fato. Ele imagina que a fragilização dos... Existem pessoas que acreditam que os bolsonaros seriam donos de milícias e que seriam os bolsonaros os mandantes da morte da Marielle. Eu acho que não. Bom, eu acho que não, mas ultimamente tudo é possível, né, pessoal? A gente tá vivendo períodos bizarros. Deixa eu agradecer, pobre alienado de direita. Stoppa, vi um vídeo do Flávio enxugando lágrimas com a bandeira do Brasil. Concordo com você. Essas pessoas são espertas. Idiota é quem acredita. Exatamente. O Flávio Bolsonaro, naquele vídeo que ele enxuga com a bandeira do Brasil, imagina o seguinte. Existem pessoas que defendem a ideia de que a facada foi fake. E aquele vídeo ele tava lá falando da facada, essas coisas. Se a facada foi fake e naquele vídeo ele tá defendendo a facada, aquele vídeo é a coisa mais fake do mundo, né? Ou seja, eles teriam criado aí um grande teatro. Deixa eu voltar aqui no assunto que eu acho muito importante. Dessa vez, uma coisa que nós precisamos concordar. Dessa vez, existe uma guerra forte travada entre a imprensa e as elites para derrubar o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não foi eleito para ficar como sendo o grande presidente das elites. As elites queriam Alckmin. Nesse momento, eu estou falando aqui em especial para o eleitor do Bolsonaro, porque o eleitor do Bolsonaro, quando a gente fala que o Bolsonaro vai cair, ele acha que a gente está falando que é o PT que vai derrubar o Bolsonaro. Não! Olha,
Quem vai derrubar o Bolsonaro agora é a própria direita econômica. Quem vai derrubar o Bolsonaro é quem colocou o Bolsonaro no poder. É essa direita econômica que, nesse momento, desistiu do Bolsonaro. E o motivo da desistência do Bolsonaro é muito claro, tá, gente? Pessoal que tá indo aí pro canal Leonardo Estopa, fiquem com a gente aqui, porque aqui no canal do Estopa a transmissão é prioritária. Aqui que eu leio os comentários, tá, gente? Deixa eu ver aqui, muito obrigado, 442, mais 181 no Facebook. Pessoal, a queda do Bolsonaro nesse momento, ela é muito mais provável que agora não é o Haddad que está pedindo uma investigação, agora não é o PSOL que está entrando com representação, agora não é o PT que está fazendo denúncias. Não. Agora o ataque está vindo das elites. Então o eleitor do Bolsonaro que estiver aí pensando assim... não, o cara tá rindo, né? O eleitor do Bolsonaro, ele faz chacota de tudo e tem razão, porque afinal de contas, o eleitor do Bolsonaro acabou ganhando nessa brincadeira, né? O Bolsonaro ganhou, o eleitor perdeu e o Bolsonaro ganhou. Mas o eleitor do Bolsonaro, agora, ele vai entender por que o Bolsonaro vai cair. Mas eu peço para vocês que fiquem aí com 30 segundos de vinheta e daqui 30 segundos eu volto lá no cenário oficial. Pessoal, muito obrigado quem já estava assistindo aí. Bom, eu mudei de cenário, eu prometi para vocês que essa transmissão ela aconteceria, começaria agora no canal Leonardo Estopa, mas agora que eu percebi, o canal Leonardo Estopa não está transmitindo. Então eu vou colocar para transmitir aqui no canal Leonardo Estopa. O erro não foi seu, Jennifer, o erro foi meu. Pode ficar tranquila. A Jennifer está olhando assustada aqui. É porque na semana passada, eu fiz uma transmissão exclusiva aqui e não modifiquei. Então, beleza. Agora inicio a transmissão aqui pelo canal Leonardo Estopa. Bom, pessoal, eu estava falando agora sobre essa questão, né, de que agora é fato o Bolsonaro vai cair. Bem difícil a gente se iludir no sentido de achar que ele vai ter forças contra o poder financeiro. A brincadeira antes estava entre o Bolsonaro e os oponentes políticos, aqueles que o Bolsonaro considera como inimigos mortais. Só que a brincadeira agora ela ficou um pouco mais difícil, porque agora não se trata do Bolsonaro contra o PT, agora não se trata do Bolsonaro contra o comunismo, agora é o Bolsonaro contra as elites, o Bolsonaro contra o poder financeiro. E contra o poder financeiro é bem difícil para ele. Por mais que o Bolsonaro tenha prometido submissão a Israel, por mais que o Bolsonaro tenha prometido submissão aos Estados Unidos, nesse momento ele vai cair. O detalhe aqui é o seguinte, existe a possibilidade do Bolsonaro buscar nos Estados Unidos algum tipo de ajuda no sentido de falar que tirá-lo do poder seria golpe, não duvidem disso. O Bolsonaro agora ele pode partir para o seguinte argumento, eu fui vencedor nas urnas e agora eles estão fazendo complôs contra mim. E o Bolsonaro vai tentar fazer exatamente aquilo que a direita está fazendo na Venezuela, né? Que é criar uma expectativa de que ele seria o presidente legítimo. Só que o detalhe é complicado. Você acha perigoso para a democracia mais uma queda de presidente em tão pouco tempo? Sim, Maiara? Eu acho que sim. Tudo bem, precisamos concordar que o Bolsonaro ele não foi eleito numa forma muito democrática, né? Porque prenderam o Lula para o Bolsonaro ser eleito. Mas o interessante não seria o Bolsonaro ser derrubado. Isso porque o Mourão vai entrar no lugar. O Mourão já chega sem essa quantidade de escândalos, mas com a política totalmente liberal. Ou seja, ele vai fazer as atrocidades do Flávio Bolsonaro sem pensar duas vezes, as atrocidades do Bolsonaro sem pensar duas vezes e não vai ser criticado em absolutamente nada porque não vão conseguir achar, por exemplo, os desvios do Mourão, essas coisas. O que acontece? Essa queda do Bolsonaro, se ela acontecer, ela não atende a população brasileira. Se essa queda do Bolsonaro acontecer, ela vai acontecer porque um grupo da elite se formou no sentido de bater no Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro foi muito prepotente, porque o Bolsonaro acreditou na possibilidade de vencer os grandes canais de comunicação usando o Twitter, Facebook e o WhatsApp. Não dá, gente.
Não dá. E agora, o que a gente pode perceber? A continuidade nesses processos, a continuidade nas exposições midiáticas e um framing, que eu vou explicar para vocês o que é esse framing de contextualização, já começam a indicar que a intenção agora é matar. A mídia se comunica de várias formas. A mídia se comunica com tapinhas. Quando o PSDB faz alguma coisa errada, a Rede Globo dá alguns tapinhas. Quando o problema está relacionado ao PT, a Rede Globo dá um tapão violento e um chute naquele lugar, como diria o Gabriel Pensador. Deixa eu agradecer aqui, mais uma vez, Maiara Sberce, você acha perigoso para a democracia mais uma queda do presidente? Muito obrigado pelo superchat, Nayara. O superchat é muito importante para o crescimento dos canais. E eu estou aproveitando aqui que eu estou colocando as coisas, os comentários no jeito. Eu estava na correria, eu ainda não abri os comentários. Datas de pagamento de imóvel diferem da escritura. Olha que interessante. Mas os caras estão... Gente, os caras estão achando absolutamente... Os caras estão achando e expondo absolutamente todos os podres da família Bolsonaro. E aí eu falo com vocês o seguinte, vocês agora vão entender como é que funcionam os esquemas malignos da mídia, e lembrando, isso é uma coisa que o que eu estou falando agora não é teoria da conspiração, tá, gente? O que eu estou falando agora são estratégias de comunicação que são amplamente utilizadas. Lembrando que eu trabalhei 8 anos numa produtora de cinema, fiz pós-graduação em jornalismo político. Então, isso é uma coisa básica para quem trabalha nessa área. Principalmente vocês, eleitores do Bolsonaro, podem querer vir falar o cara tá falando isso, o cara tá falando aquilo. É muito comum do eleitor do Bolsonaro pensar desse jeito, né? Achando que todo mundo tá falando conspirações. Não é. O que eu tô falando com vocês são estratégias usadas amplamente pelas comunicações aí. Deixa eu pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Vocês que estão assistindo aí pelo Facebook, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance aí. Isso é muito importante. Pessoal, o que acontece? A mídia, ela tem várias formas de dar uma notícia. A mídia pode dar uma notícia enfatizando o que está errado, porém, de uma forma que as pessoas não consigam captar corretamente. Por exemplo, toda vez que a mídia vai dar... Eu vou explicar para vocês, olha, uma forma que todo mundo agora vai entender. Toda vez que a mídia vai dar uma notícia do PSDB, algum crime do PSDB, a tendência é o que? A mídia, ela faz um frame no seguinte sentido. O PSDB fez coisa errada. Pronto. A mídia não usa estratégias de contextualização. A mídia não usa estratégias... além de contextualização, a mídia não usa estratégias de simplificação. Quando a mídia vai fazer qualquer crítica ao PSDB, a mídia conta o caso. Simplesmente conta o caso e pronto. Essa mídia que simplesmente conta o caso, quando ela vai fazer a mesma coisa com o PT, ela cria um infográfico, quem não lembra daquele gráficozinho do Petrolão. Algum de vocês já viu a Globo fazendo gráficos com desenhozinhos, explicando como as coisas funcionaram, tipo o PowerPoint do Dallagnol. Algum de vocês já viu a mídia fazendo isso no caso de corrupção do PSDB? Nunca. Por quê? A estratégia da mídia é essa. Quando é alguma coisa do PSDB, eles contam, usam palavras mais difíceis exatamente para não alcançarem as pessoas mais humildes. Outra estratégia muito poderosa da mídia é a utilização de contextualização. Para vocês entenderem a contextualização, eu vou começar contando o que acontece na realidade brasileira. Quando você vê uma denúncia do PSDB, essa denúncia sempre fala em dinheiro. Pensem assim, olha, encontraram na Suíça sei lá o que do Paulo Preto de 120 milhões de reais. O pobre, ele tem uma noção do que é 120 milhões de reais, mas esse elemento descontextualizado, ele não consegue fazer determinadas conexões cerebrais que têm muito efeito. Eu vou dar um exemplo para vocês de como que funcionam as denúncias contra o PT. Lula é acusado de ser dono de um
triplex. O que é o triplex? O triplex é a casa própria, é o sonho de todo brasileiro. Lulinha teria uma Ferrari de ouro, um iate. É sempre objetos. Esse poder de contextualização, ele só é utilizado pela mídia quando a mídia percebe que ela quer destruir. Então é o seguinte, existem várias formas da mídia bater. Tem o tapa grande é quando ela faz uma contextualização. Tem o espancamento, que é quando ela divide a perseguição em vários dias de forma contextualizada. Vocês entenderam? Então agora, qual que foi o segundo passo da mídia, no caso Queiroz? Eles avançaram um pouco, eles já começaram a contextualizar. Eles já começaram a falar dos imóveis da família Bolsonaro, começaram a falar do valor do imóvel e já começaram a falar apartamento. Isso é a mesma coisa de falar Ferrari de ouro. Isso começa a aguçar o imaginário popular e começa a despertar raiva, porque imóveis são o sonho da maioria do povo brasileiro, né? Lógico, nós vivemos uma realidade em que poucos têm a casa própria e agora eles já começam a brincar com o imaginário popular, falando exatamente daquilo que o brasileiro sonha ter, a casa própria. Por que é importante a percepção a respeito dessa contextualização? Quando a gente observa essa contextualização, fica bem claro que a mídia não quer mais negócio com Bolsonaro, agora ela quer derrubar. Ou seja, a mídia não quer bater para corrigir, a mídia quer matar. Essa é a ideia da mídia com o Bolsonaro. Vamos voltar a raciocinar. A mídia quer chantagear um político de esquerda, ela não destrói, ela chega e faz comentários no início. A mídia quer matar um político do PT, ela divide como que eu diria? Ela divide por vários pedaços a denúncia para manter aquilo no ar constantemente. Na comunicação social, isso chama agenda setting, ou seja, setagem de agenda. É exatamente sobre isso que é o meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo político, só que eu falava sobre agenda setting no setor energético. Então pensem o seguinte, nesse momento, a mídia começa a utilizar com o Bolsonaro a mesma estratégia que eles utilizaram com o PT. E agora fica fácil até a gente mostrar para o eleitor do Bolsonaro o que aconteceu, né, das denúncias a respeito do PT. Naquele momento, o PT estava fazendo um trabalho mais popular. Eu não estou falando aqui que não existiram escândalos de corrupção, que nenhum deles era real. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, o PT fazia um trabalho mais voltado ao povo mais humilde, e esse trabalho implicava em um pouco de revolta das elites, né? Uma concorrência pela atenção do Estado. Esse trabalho que implicava num pouco de revolta causou um financiamento de uma campanha de destruição do PT. Essa campanha de destruição do PT, ela usava todas as denúncias de forma extremamente espaçada. Por exemplo, vamos imaginar o famoso caso do Mensalão. O caso do Mensalão não foi um caso que eles deram a notícia um dia. O caso do Mensalão, ele foi feito para gerar notícias todos os dias. Então, manter a raiva do brasileiro sempre em cima, manter a tensão do brasileiro sempre em cima. Essa estratégia nunca foi utilizada contra o PSDB. Percebam que sempre que tem uma denúncia contra o PSDB, a Globo até fala, para não dizer que a Globo não é imparcial, mas fala tudo de uma vez, ou seja, esgotou o assunto. Aí o judiciário não leva para frente, não tem mais nada, acabou o assunto. Quem lembra das questões relacionadas ao Aécio? Quem lembra de quanto que o Gedel, quanto que acharam no apartamento do Gedel? Quem lembra das malas do Temer? Ninguém lembra disso, porque fala uma vez, falou, acabou. Agora, quando é alguma coisa do PT, o que eles fazem? O juiz Sérgio Moro divulga mais uma parte da delação. Vocês entenderam? Ele não divulga tudo de uma vez. Se divulgar tudo de uma vez, é assunto para um dia. O interesse dele é divulgar aos pouquinhos. Isso vai de encontro a uma teoria de um cientista político das antigas, que todo mundo conhece pelo menos o nome, que é o Maquiavel, de onde vem o termo maquiavélico. Niccolò Machiavelli, que é o nome dele na Itália, ele propôs a ideia de que o mal tem que ser feito... Como que o governante precisa agir? Ele tem que fazer o mal de uma vez só. E ele tem que fazer o bem de forma bem espaçada. Dividir todas as doses de boas ações
e fazer o mal em uma pancada só. Quando a gente percebe o trabalho da imprensa brasileira, eles estão fazendo uma aplicação inversa dessa técnica do Maquiavel. Eles estão fazendo exatamente o contrário. Se você quiser ser amado, você tem que fazer o mal de uma vez só e fazer o bem aos poucos para manter as pessoas sempre felizes. Como a intenção é trucidar a família Bolsonaro, eles estão dividindo o mal de uma forma bem espaçada para a família Bolsonaro agora virar assunto e serem realmente associados à corrupção. Agora a ideia é falar constantemente das corrupções do Bolsonaro. E como que a gente tem certeza que realmente a ideia é espaçar? Deixa eu pedir vocês, por favor, que compartilhem para a gente aumentar o alcance. Deixa eu colocar aqui o comentário do Arnaldo Filho. Se Bozo cair agora, cairá a chapa inteira. Não é isso? Não, não. Então eles segurarão o Bozo até completar 2 anos. A diferença que existe entre cair agora e cair depois de 2 anos, Arnaldo, é que a Constituição Federal ela tem uma previsão que se o presidente cair depois de 2 anos, e depois cair o vice depois de 2 anos, rola aí uma eleição pelo Congresso Nacional. Ou seja, se o presidente cair, depois cair o vice, é o Congresso que elege o presidente depois de 2 anos. Na situação atual, se o Bolsonaro cair agora, é processo de mourãolização do Brasil. Mourão assume. Então, assim, se o Bolsonaro for fazer a cirurgia e nem voltar, Mourão assume. Se o Bolsonaro renunciar, Mourão assume. Deixa eu trazer aqui os comentários que estão aqui no canal do Estopa. Muito obrigado mais uma vez, Mayara, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado às pessoas que estão no Facebook. Temos ali quase 800 pessoas pelo Facebook, mais aproximadamente 1.900 pessoas pelo YouTube, considerando 560 e poucas pessoas aí no YouTube Leonardo Estopa e aqui no canal do Estopa, onde a transmissão é a oficial. Estamos chegando aqui a 1.300 pessoas quase. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos compartilhamentos. Pessoal, olha, a realidade de mourãolização do Brasil é uma realidade que existe mesmo antes do Bolsonaro ser eleito, né? Lógico. As pessoas imaginam que a questão do orgulho, né, que um Mourão jamais aceitaria ser comandado por um capitão, mas não é isso não. A grande realidade é que eles querem uma espécie de puro sangue elite, um puro sangue elite na presidência. Eles não querem o Bolsonaro. Agora o Bolsonaro é muito petulante. O Bolsonaro, ele não soube desafiar a mídia como o Lula desafiou a mídia no início. Então, ou seja, primeira coisa, o Lula foi aquilo que foi muito criticado no Brasil. O Lula foi o conciliador. A ideia do Lula era, olha, eu não estou disposto a fazer mal para ninguém. O que eu quero fazer é o contrário. Eu quero conciliar as classes. Inclusive, os artigos científicos falam que o rompimento de classes aconteceu em 2013. Ou seja, desde que a gente teve o rompimento de classes, o Brasil foi por água abaixo. Então, isso prova que conciliar as classes é a coisa mais inteligente para qualquer governo. Mas veja bem, o Bolsonaro, quando ele assumiu, o Bolsonaro não percebeu que a Globo elegeu o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara tão insensato que ele não percebeu que sem a Globo ele não teria sido eleito. Deixa eu agradecer aqui, Fernando Marraléu, pelo que o Bolsonaro tem visto da esquerda em Davos, acho que ele terá que aumentar o tamanho da bolsa de colostomia. A esquerda lá é raiz. O Bolsonaro, ele deve achar que ele é um deus, né? Que é tipo assim, porque tem bobo que gosta dele no Brasil, ele realmente acredita. É isso que eu tô exatamente o que eu tô falando nesse momento, tá, o Fernando Marra? Muito obrigado pelo superchat. O Bolsonaro, ele tem uma noção tão distante do que é uma realidade de estratégia política. Lógico, a gente precisa admitir que a estratégia da campanha do Bolsonaro é uma estratégia fantástica. Conseguiu levar ele à presidência. Mas, em contrapartida, o Bolsonaro, ele não tem noção de como é que funciona a cabeça dos outros. Olha aqui, Luiz Carlos Sodré, chora comuna. Olha, Luiz Carlos, eu não sei o que você está pensando, não.
Mas agora nós estamos entrando na êxtase do deboche. Agora é só rir da cara de vocês, meu chegado. Tem ninguém aqui chorando, não. A gente poderia estar realmente chorando se o Haddad tivesse vencido e vocês estivessem como massa de manobra nas ruas falando que as urnas foram fraudadas. Mas, graças a Deus, pessoal, eu falo nesse momento, graças a Deus o Bolsonaro foi eleito. Parece estranho, mas nós ganhamos na loteria. Olha, se o Bolsonaro não tivesse sido eleito, essa massa de manobra ia continuar mito, mito. O COAF não teria divulgado os escândalos do Flávio Bolsonaro se o Bolsonaro não tivesse sido eleito. Ele ia continuar com a mesma ladainha de luta contra a corrupção e ele estaria fazendo uma grande desgraça no território nacional. Ele estaria destruindo o governo Haddad e estaria levando as pessoas para as ruas para derrubar o Haddad. Então, olha, a melhor coisa que aconteceu, e eu falo, foi quase ganhar na loteria. Foi a derrubada da possibilidade do Haddad ter que enfrentar uma acusação de fraudar urnas, o Haddad teria que ter enfrentado aí muitos manifestos nas ruas. Os eleitores do Bolsonaro, no lugar de estarem agora com a cabeça dentro do vaso, poderiam estar nas ruas atirando nas pessoas, falando que as urnas foram fraudadas. Então, nós ganhamos na loteria com a eleição do Bolsonaro. Luiz Carlos Sodré, eu estou muito feliz de ver que a única oportunidade do brasileiro conhecer quem é o Bolsonaro, quem é a família Bolsonaro, e entender que não é tão fácil assim resolver os problemas de um país, a única oportunidade foi essa, e nós estamos colhendo bons frutos da eleição do Bolsonaro. Nós estamos vendo a Rede Globo arrepender de ter trabalhado na prisão do Lula. Nós estamos vendo a Veja arrepender de ter trabalhado pela prisão do Lula. Nós estamos vendo o bobo massa de manobra entendendo que foi feito de otário. Mas é lógico, Luiz Carlos Sodré, mesmo depois de todo mundo ter percebido que o Henri Cristo não é a reencarnação do Cristo, mesmo depois do Henri Cristo ter se tornado aí um comediante, existem pessoas que ficam lá seguindo ele, acreditando que ele é o Cristo ressuscitado. Então quem sou eu para querer que a maioria, que realmente há uma unanimidade de conscientização a respeito do que está acontecendo no Brasil, né? A gente não vai ter unanimidade. Se tem gente hoje que defende a teoria da Terra plana, lógico que vão ter pessoas hoje defendendo a ideia de que o Bolsonaro é inocente, Flávio Bolsonaro é inocente, chora comuna. E agora, se tem uma coisa que está acontecendo com os comuna, é que eles estão rachando de rir. Então, agora é hora de debochar. Tem uma música da Caymmi, que é hora de trabalhar. Né? Os bolsonaristas estavam, agora vai ter que trabalhar. Aí aquela canta, é hora de trabalhar. Eu falo, é hora de debochar, debochar. Mas enfim, ponto importante. O que acontece nesse momento? Nós precisamos ficar bem atentos para as coisas que o Bolsonaro pode fazer para tentar sobreviver. Isso porque o Bolsonaro, na tentativa de sobreviver, ele pode realmente fazer várias atrocidades. Nesse momento vem um medo muito grande de ser preso, né? Porque agora ele começa a pensar, peraí, mas e se eu cair e depois me jogarem na cadeia? Porque agora o destino da família Bolsonaro, se a família Bolsonaro cair do poder, é a papuda. Não era isso que a galera, não era isso que os bolsominions falavam? O Lula vai pra papuda. Agora existe uma possibilidade. Ah, não, mas a gente não precisa preocupar, sabe por quê? O Bolsonaro agora não tem apoio de mais ninguém. Flávio Bolsonaro não tem apoio de nem mais uma pessoa no Brasil, assim como o Bolsonaro pai, por causa do depósito para Michele, não tem apoio de ninguém mais no Brasil. Porque o Bolsonaro não pode ter emprestado 40 mil reais para uma pessoa que movimentou 7 milhões nesses últimos anos, né, gente? Vamos cair na real. Então, o Bolsonaro, todo eleitor do Bolsonaro já sabe que o Bolsonaro não é aquele político mais honesto do mundo. Os eleitores do Bolsonaro já sabem que o Bolsonaro fez coisa errada, né? O Bolsonaro é do mal. E como o eleitor do Bolsonaro não tem bandido de estimação, o eleitor do Bolsonaro agora é Mourão, né? Você não tem bandido de estimação? Lute pelo Mourão, né? Aí depois cai o Mourão. Deixa eu ver aqui. Tem a galera me zoando aí de mundinho do Estopa, poderia ser o fantástico mundo do Estopa. No fantástico mundo do Estopa, o
Bolsonaro não é uma pessoa... No fantástico mundo do Estopa, o Bolsonaro não é o político mais honesto do mundo, para quem tá zoando aí. No fantástico mundo do Estopa, o Bolsonaro é só mais um político que, inclusive, nunca teve coragem de falar da corrupção do PSDB. No fantástico mundo do Estopa, o Bolsonaro não é aquele camarada que faria uma equipe apenas de técnicos e militares. No fantástico mundo do Estopa, o Bolsonaro que prometeu não colocar corruptos no seu governo, encheu o governo de corruptos. No fantástico mundo do Estopa, o Moro, que lutava contra a corrupção, agora faz parte da equipe de corrupção. No fantástico mundo do Estopa, as coisas são realmente todas erradas. Boa noite, Léo. Eu e minha mãe somos telespectadores. Parabéns pelo trabalho. Lula livre. Muito obrigado, Tatiana, pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Eu agradeço muito. E eu peço para vocês, pessoal, de coração, compartilhem para a gente aumentar o alcance. E peço para vocês que estão assistindo no Facebook, temos ali quase 800 pessoas assistindo pelo Facebook. Por favor, pessoal, venham participar com a gente no canal do Estopa e se inscrevam no canal do Estopa. O canal do Estopa é um canal exclusivo para fazer essas lives. E a partir da semana que vem, eu devo parar de transmitir no canal Leonardo Estopa. Isso porque as transmissões elas acabam diminuindo o alcance das publicações. Deixa eu agradecer a Tatiana. Tatiana, né, muito obrigado mais uma vez. Ela fala, Léo, eu e minha mãe somos telespectadores. Parabéns pelo trabalho. Lula livre. Franciele Muniz também dá uma ajuda aqui para o canal, muito importante. Franciele, muito obrigado de coração. E também temos aqui o Arnaldo Filho, que pergunta se o caso dos 2 anos, né, tá no comentário do canal Leonardo Estopa. Pessoal que está no canal Leonardo Estopa, lembrando que se de uma hora para outra, vocês que gostam de ficar no canal Leonardo Estopa, assinem o canal do Estopa, porque se de uma hora para outra as lives não acontecerem, é porque eu já estou fazendo exclusivamente no canal do Estopa. Durante o dia eu faço a retransmissão ao vivo do Léo ao Quadrado, exclusivamente no canal do Estopa, e após o programa oficial que acontece no Brasil 247, pela TV 247, eu continuo ao vivo batendo um papo. Hoje eu não consegui porque estava tendo muito problema, estava travando, estava toda hora caindo a transmissão, mas normalmente assim que acaba a transmissão oficial do Léo ao Quadrado, eu já vou pro canal do Estopa e fico batendo um papo lá e conversando sobre os comentários que as pessoas deixaram. Então, muito obrigado. Quem puder dar essa força aí, trazendo amigos, eu agradeço muito. Hoje o canal Leonardo Estopa cresceu 600 pessoas, eu agradeço demais. E agora nós temos uma campanha que nós precisamos muito da ajuda de vocês, que é chegar o canal do Estopa em 20 mil. Pode ser, para vocês terem uma ideia de como funcionam as perseguições malignas do YouTube, o canal Leonardo Estopa já tem quase 150 mil. E mesmo assim ele não pode receber o clube dos canais, que é os membros dos canais. Vamos ver se no canal do Estopa vai acontecer a mesma coisa. Chegando em 30 mil, o canal já seria qualificado. Então, se vocês puderem ajudar aí para chegar em 30 mil, quem for inscrito em um, se inscrever no outro, isso é muito bom. Nossa! Muito obrigado, Rodrigo Vieira, por trazer essa frase que eu tinha procurado todas as vezes. Eu tento lembrar dessa frase. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, o seu osso ruído e o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, o seu rosto ruído e o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, o seu osso ruído e o rabo entre as patas. Então, calma, pessoal, repete só 50 vezes. Isso aí, quem não conhece, tem esse fantástico episódio, que é o melhor episódio do Chaves, que é a Festa da Vizinhança. Tá no YouTube. Quem não conhece, assista depois. A Festa da Vizinhança é uma coisa fantástica, mas fantástica mesmo. E a gente vê como que aquele pessoal sabia fazer humor, né? Depois do Chaves, só mesmo o Adnet para conseguir fazer uma coisa tão fantástica, igual a Vila Militar do Chaves, que ficou muito bom também, lógico, nada supera o Bolanhos, mas ficou também legal. A Vila Militar do Chaves, o cara, Queca e Caco. Gente, aquela palhaçada do Flávio Bolsonaro, né, falando que hoje, quando a gente percebe essas teorias de que teria sido fake, a facada, eu fico imaginando, gente, é muita canalice, né? Fazer todo aquele drama, é muito feio. Mas, enfim,
São coisas que acontecem. E aí eu falo, tem um colega que traz uma informação aqui que talvez ele ache que a gente não sabe, e eu falo com todo eleitor do Bolsonaro, todo eleitor do Bolsonaro, que nesse momento está tentando esconder as falcatruas do Flávio Bolsonaro através do ataque contra o Lula, eu gostaria de falar com vocês uma frase muito importante. O Lula está preso, babaca. Para de ficar tentando defender a corrupção da família Bolsonaro utilizando o Lula. Porque o Lula está preso, babaca. Agora, você que não tem bandido de estimação, você tem que trabalhar para colocar na cadeia os novos bandidos. Porque o Lula está preso, babaca. O que você quer agora? Você quer que repreendam ele? Quer que tira o Lula da cadeia, deixa ele 5 minutos lá fora e prende de novo? Né? Aí a Érica Lima tá lembrando, que é uma frase que a gente tem que, principalmente agora, tá, pessoal? Principalmente agora, é uma frase que a gente precisa repetir da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, que é Lula livre. Hoje, que a família Bolsonaro já se tornou uma família extremamente exposta e que aquela coisa de corrupção, tudo isso caiu por terra, né? Ou seja, tá todo mundo envolvido nas falcatruas da corrupção, é hora da gente aproveitar essas oportunidades e gritar o Lula livre bem alto, porque agora a gente consegue derrubar essa falcatrua. Eduardo Mota, ninguém fala... Não, agora é assim, Eduardo Mota, olha... Ursal Network, que legal, Ursal Network, vem com a gente na oposição, que legal, Ursal Network, boa essa. Olha, se for uma network de canais, deve ser até massa entrar na Ursal Network. Mas, obrigado pelo superchat, Ursal Network. Deixa eu ver aqui. Léo, primeiro capítulo da série, O Mito e os Irmãos Metralha. É mais ou menos assim, né? Só que nos Irmãos Metralha... eles faziam alusão à máfia italiana, né? Então era a mãe que era a chefona. Agora, nos Irmãos Metralha brasileiros, é o descendente italiano, porém o pai é o chefão. Seria ser até o poderoso chefão, né? The Grandfather, The Good Father, né? PSL, Partido Somente Ladrões, né? O Partido do Suco de Laranja. E o PSL é o Partido do Suco de Laranja. Olha só, vocês imaginem que o trabalho da Rede Globo contra o Lula foi um trabalho exaustivo desde o momento que o Lula se candidatou pela primeira vez. Eles tentaram desmoralizar o Lula. Olha que legal como é que são as coisas. Como é que as coisas são interessantes, né? Eles tentaram desmoralizar o Lula no início, de todas as formas. Aí uma delas, que inclusive o Lula teve um direito de resposta, tá? Isso não é um mito, isso é uma realidade. A justiça deu direito de resposta para o Lula nesse caso. Fizeram um escândalo por causa, me parece que de 15 mil reais na conta do Lula. É um negócio assim, acho que é uns 15 mil ou 10, não sei. Aí fizeram aquele super escândalo, né, para tentar derrubar a reputação do Lula. Só que ao contrário do Queiroz, que falou que mexia com carros, o Lula tinha o recibo de venda do carro. Ou seja, aquele dinheiro que entrou na conta do Lula era da venda de um Chevette. A Globo queria destruir a reputação do Lula por causa da venda de um Chevette. Só para vocês terem uma ideia de como é que os caras são baixos. Aí o Lula teve esse direito de resposta, etc e tal. Hoje nós temos uma situação em que o Lula, né, que o Diego Silva fala, Lula é um santo. E em que o Lula, olha Diego, olha, o Lula não é santo. Básica coisa, o Lula não é santo. Nenhuma pessoa no mundo é uma pessoa que nunca cometeu erros, né? O erro é uma característica do ser humano. Só minha sogra que nunca erra. Minha sogra nunca erra. Se você falar com ela que ela errou, minha sogra ela tem dificuldade de audição, por isso ela fala algumas palavras erradas. Quer ver fechar uma briga aqui, é meu sogro falar com ela, não é assim não, é assim. Aí o bicho pega. Mas tirando a minha sogra, o resto da humanidade erra. Porque é uma característica do ser humano. Errar é uma característica do ser humano. Tanto é que quando eu tiver um mano, sabe esses caras que falam, ô mano, quando eu mudar para São Paulo e tiver um mano, ele vai se chamar Errar, porque errar é humano. Mas aí, a Rede Globo, ela persegue o Lula desde o início da carreira do Lula
E para conseguir prender o Lula, olha só que loucura, para conseguir prender o Lula, eles estão falando do Lula há muito tempo, para conseguir condenar o Lula, eles tiveram que tirar o caso de São Paulo, porque a comarca do triplex do Guarujá em São Paulo, ou seja, só poderia ter sido julgado por um juiz de São Paulo. Eles levaram o caso para outro juiz, o que é proibido pela legislação brasileira, pelo princípio do juiz natural. Lá eles tiveram que usar uma teoria que não é admitida no Brasil, que é a tal da teoria do domínio do fato. Tiveram que prender o Lula por fatos indetermináveis, falando que o Lula seria proprietário de um imóvel que está penhorado pela Caixa Econômica Federal, alienado, né? Para quem é do direito aí, penhor é para bem móvel, mas enfim. Um imóvel que está alienado para a Caixa Econômica Federal. Então, olha como é que os caras são, assim, tiveram uma dificuldade de prender o Lula. Então, para prender o Lula, eles tiveram que criar provas, eles tiveram que tirar o Lula do juízo competente, levar o caso para Curitiba e entregar o processo do Lula para uma pessoa que tirava fotos com o partido inimigo do Lula e que é hoje ministro do partido inimigo do Lula. Então, assim, uma coisa claramente óbvia que para conseguir prender o Lula, eles não conseguiram provas, eles tiveram que usar um juiz que estava disposto a condenar o Lula de qualquer forma. Simples assim. Quando a gente pensa no caso da família Bolsonaro, as provas apareceram antes. Sabe que dá para entender qual que é a diferença, Diego Silva? Não estou falando que o Lula é santo, que eu estou falando que nós vivemos numa nação muito parcial nesse sentido. Olha, a família Bolsonaro, os caras conseguiram primeiro as provas. As provas são depósitos na conta de um ex-assessor do Flávio Bolsonaro, transferências desse ex-assessor para o Flávio Bolsonaro, transferências desse cara para a mulher do Bolsonaro, né, o Bolsonaro pai, uma movimentação de 4 pontos, calcula o salário de um deputado estadual e me fala como que esse cara conseguiu movimentar tanta grana. Para onde foram os 7 milhões que foram depositados na conta do Queiroz? Por que que o dinheiro que era depositado na conta do Queiroz batia com a data de pagamento da Assembleia Legislativa? Ou seja, qualquer um sabe que é um caso de funcionários fantasmas. Isso é lógico. Mas aí, tem problema, né? Porque todo mundo faz isso? Claro que tem. Claro que tem, porque é incoerente prender o Lula sem conseguir provas por fatos indetermináveis pela propriedade de um imóvel que estava alienado à Caixa Econômica Federal, né? E o Queiroz, simplesmente, os caras continuam defendendo. É muito sem nexo uma coisa dessa. Aí falar, não, mas é o Queiroz, não é o Flávio Bolsonaro. Qual que é a pertinência do Flávio Bolsonaro não querer ser investigado? Vamos pensar, gente, qual a pertinência do Flávio Bolsonaro não querer ser investigado? Porque, olha, se o Bolsonaro chegava e falava, me chama de corrupto, é porque ele tinha certeza que não existia a possibilidade deles serem pegos em caso de corrupção. Sabe que eu faço um desafio para as pessoas aqui? Constantemente. Faço constantemente. Eu não sou acusado de ser corrupto, né? Eu não sou funcionário público, nunca fui. Primeiro desafio básico, né? Que eu falo que eu nunca fui funcionário público. Então, o primeiro desafio básico para os bolsominions. E para esse desafio aqui, se encontrar qualquer evidência, eu vou fechar meu canal. E depois de fechar meu canal, assim, absolutamente tudo que eu tenho, né? Tudo que eu consegui acumular com o meu trabalho na Inglaterra, eu passo para o bolsominion. Achem qualquer tentativa minha de entrar no funcionalismo público. Simples assim. Quero que achem uma tentativa minha de concurso. Então, eu não defendo funcionalismo público para mim. Segunda coisa muito básica, né, que eu falo. Eu sou acusado constantemente de receber um mensalão do PT. E o dinheiro que eu recebo nesse canal são as doações, como muito obrigado aqui, Elza Rocha Pinto, Lula foi condenado por atos de ofício indeterminado, ou seja, prova inexistente. Exatamente, Fernando Marrá. Léo, fazer tão descaradamente essas movimentações financeiras com cheque e tudo mais em plena Lava Jato era certeza da impunidade. Exatamente. Eles tinham certeza que eles estavam sob controle da situação. Aí você vê que a Lava Jato era deles. Você vê que os caras estavam no Brasil, que o poder judiciário era deles. Os caras tinham tanta tranquilidade de fazer coisa errada, que é mesmo... Olha, uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida, isso foi muito absurdo,
que é a certeza da impunidade e a certeza do controle sobre o poder coercitivo do Estado, a certeza de mandar na polícia. Gente, isso me traumatizou de uma forma tão grande que eu fiquei baqueado. Eu fiz um curso numa escola de Belo Horizonte que para todo mundo que for de Belo Horizonte e gostar dessa área, eu recomendo demais. Escola Livre de Cinema. Eu gostava muito dessa escola. E nesse curso na Escola Livre de Cinema, no final do curso, a gente tinha que fazer um curta-metragem. E o curta-metragem que foi feito por nossa turma, ele foi gravado em várias partes de Belo Horizonte. Eu não sou contra o direito da pessoa usar maconha. Não sou contra isso. Mas eu sou contra a forma como a polícia trata o maconheiro rico e o maconheiro pobre. O usuário rico, o usuário pobre. Olha só, nós fomos para a Praça do Papa, que é uma das regiões mais caras de Belo Horizonte, e ao chegar na Praça do Papa, Fernando, nós começamos a montar as coisas na praça. Depois da Praça do Papa tem uma parte lá que é os bairros de extremo luxo. Alto de Belo Horizonte, Praça do Papa, depois da Praça do Papa, vira à direita, tem umas casas de luxo ali. Quem é de Belo Horizonte consegue lembrar onde que é, eu não lembro o nome do bairro, não. Nós fomos fazer a gravação nesse lugar e a gente está lá, colocando tripé e tal. Tinha uma pracinha que, apesar de pública, ela era rodeada por umas mansões. E lá no meio dessa pracinha, tinham dois caras, obviamente riquíssimos, né? Deviam ter aí seus 18, 19 anos, dois rapazinhos e duas meninas namorando e fumando maconha no meio da praça. E aí para um carro de polícia. Eu pensei comigo, será que a polícia vai ter coragem de bater de frente com os filhinhos de papai? É agora que eu quero ver. Vocês vão ficar impressionados com o que eu vou falar com vocês. A polícia chegou nos caras fumando maconha na Praça do Papa e perguntou para aqueles caras se nós estávamos incomodando eles numa praça pública. Eu vou repetir, porque é impressionante. Eu vi a polícia parando, pensei, a polícia vai pegar esses caras e vai, pelo menos, jogar o cigarro de maconha fora. Não! A polícia parou e perguntou aos playboys que estavam fumando maconha se nós que estávamos fazendo uma atividade educativa de gravação estávamos incomodando eles na praça, que era pública, mas era uma praça numa região extremamente rica da cidade de Belo Horizonte. É uma coisa muito louca que eu pensei assim, gente, como que os valores são invertidos? Então o que acontece com o Bolsonaro é mais ou menos a postura desses jovens. É a certeza que eles têm um controle tão grande sobre o Estado, um controle tão grande sobre os juízes e promotores, que eles sequer serão tocados. E é o que fala o Fernando Marrá. É um desrespeito, gente, com a inteligência alheia. Quando o Bolsonaro chegava com esse discurso do tipo, olha, o discursinho do Bolsonaro, que era sempre esse discursinho bonitinho do me chama de corrupto, isso é um desrespeito muito grande, gente. Me chama de corrupto é uma forma de falar que nunca cometi caso de corrupção e eu desafio, nesse momento eu desafio. O que me falam aqui normalmente é que eu recebo mensalão do PT, eu desafio as pessoas a acharem os pagamentos que eu recebi do PT, e se achar eu vou pagar 1 milhão de vezes. E olha, não precisa nem de... Assim, se quiser investigar, se alguém quiser investigar, eu faço um acordo muito simples. Vamos fazer uma aposta. Eu vou te dar um documento te dando autorização para checar todas as contas bancárias minhas. Se você perder, pela sua encheção de saco, eu quero que você pague R$10 mil para uma instituição beneficente. Eu não quero para mim, não. Mas, em contrapartida, eu te entrego aí, sim. Não tem sigilo bancário, não. Eu não vou nem brigar pelo sigilo bancário, não. Eu vou entregar um documento autorizando. Qualquer um aí que quiser fazer uma inspeção na minha vida financeira, eu entrego um documento autorizando. Não precisa ser polícia, não precisa ser COAF. E a pergunta que eu faço é o seguinte, por que o político a família de políticos mais honesta do mundo pediu para interromper a investigação? Vocês entenderam? É uma barbaridade imaginar que as pessoas acreditam que a família mais honesta do mundo pediu para interromper uma investigação porque não tinha nada de errado. Gente, tem que ter um pouquinho de amor próprio. Não pode ficar pensando assim. Não pode acreditar nessas bobeiras. Tem que ter um pouquinho de coerência, um pouquinho de amor próprio, porque senão fica feio. Então, hoje, o mais estranho é imaginar que existem pessoas que acham que ele está sendo perseguido, tadinho.
Joiana Cerveira fala, correção, delação de Palocci. A delação do Palocci agora é a cortina de fumaça que eles têm, né? Que, pra vocês terem uma ideia, o Moro utilizou a delação do Palocci para fazer uma campanha, porque o Moro estava morrendo de medo do Lula ganhar, do Haddad ganhar, e obviamente a Polícia Federal começar a investigar os casos de corrupção que envolvem aí a Operação Lava Jato, mas não a Operação Lava Jato, os casos de corrupção nos processos da Operação Lava Jato. Francisco Rafael, será que agora vai ter a Laranjato? Seria um nome fantástico, né? Operação Laranjato. Operação Laranjada, Operação Laranjato, enfim, poderia ter tido, obviamente, a Operação Açaí, poderia ter tido a Operação Gasparzinho, quando o irmão do Bolsonaro foi pego aí como funcionário fantasma, poderia ter uma operação, sei lá o quê, Operação Edificações, para ver por que o Bolsonaro tem imóveis que têm uma declaração completamente contrária ao valor, né? São declarados por valor completamente contrários. Joiana Cerveira, parabéns pelo raciocínio, Léo. Mesmo do linha de pensamento do meu irmão. Agora a questão da última delação de Queiroz como um idiota que vai pensar que 50 mil em espécie vai caber numa pequena caixa de celular. Interessante isso, né? É bem interessante porque o eleitor do Bolsonaro, eles são tão sem noção. As pessoas, e quando eu falo essa coisa da contextualização, queria agradecer muito vocês aqui. Estamos agora com aproximadamente 3 mil pessoas assistindo, juntando aí os 2 Facebooks mais os 2 YouTubes, mas mesmo assim eu peço para vocês, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Quem ainda não foi inscrito no canal do Estopa, se inscreva, por favor, no canal do Estopa. É muito estranho imaginar que os eleitores do Bolsonaro acreditam em coisas tão bizarras, mas eles não conseguem contextualizar as coisas também, né? O dinheiro do Queiroz já são 7 triplex do Guarujá. Tipo, será que eles conseguem perceber isso? E aos poucos os valores vão aparecendo. Só que agora as estruturas de contextualização, de liberar as notícias de forma bem, né, espalhada, e também essa tendência natural da elite agora não querer mais trégua com o Bolsonaro, da elite querer Bolsonaro derrubado, já aponta aí para um processo de moralização do Brasil. Nós vamos ganhar com isso em absolutamente nada. Nada não. Eu ainda acho. O Mourão é uma pessoa que, apesar de liberal, ele é muito coerente, tá, gente? Eu vou até agradecer aqui. Muito obrigado às pessoas que estão participando. Deixa eu agradecer o Rodrigo Vieira, que falou: o presidente mais honesto que esteve no país, que esse país já esteve, chama Dilma Rousseff. E os babacas, massa de manobra, bateram panelas e hoje elegeram pilantras. Eles tiraram a Dilma, não foi pela questão da corrupção, é pela questão da representação. A Dilma representava o povo mais humilde. A Dilma representava a mulher na presidência. A Dilma representava uma mulher empoderada. Foi isso que tirou a Dilma. E a Dilma, obviamente, ela foi atacada pelas elites por causa disso. E no Congresso o que tirou a Dilma foi que a Dilma não queria realmente os casos de corrupção. Deixa eu trazer para vocês alguma coisa que está aqui nas notícias. Globo no ringue, as causas, os atores e os desdobramentos. Agora o bicho vai pegar. Agora vão falar... Olha, um ponto que eu queria trazer, deixa eu ler isso aqui, deixa eu falar disso antes, que eu sei que eu vou esquecer. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo Vieira. Olha, o Bolsonaro, ele não sabe, assim, ele não tem noção do que levou ele à presidência. E eu falo nesse momento, o Bolsonaro foi muito sem nexo, ele foi muito sem inteligência. Olha, a Globo elegeu o Bolsonaro. Esses veículos que ficaram durante anos trabalhando o antipetismo, eles criaram o antipetismo. O Bolsonaro é aquele cara tão sem noção que ele não conseguiu perceber que foi exatamente um trabalho realizado pela Veja, um trabalho realizado pela Globo, um trabalho realizado pelos outros veículos que trabalhavam a perseguição do PT, que criaram na sociedade, nesse trabalho criou na sociedade um ódio pelo PT. E é exatamente esse ódio pelo PT que levou o Bolsonaro à presidência. Agora, olha a postura do Bolsonaro, e aí dá pra gente ver que o cara não consegue... Olha, deixa eu comentar isso aqui antes que passa, tá?
Ricardo Marcelo, COAF descobriu 27 milhões para o deputado petista. Comenta aí. Primeiro problema da COAF ter descoberto 27 milhões para o deputado petista é que ele não me passou nada. Primeiro problema é esse, e eu continuo na merda, tá, Ricardo Marcelo? Outro detalhe, a COAF tem a obrigação de investigar e botar na cadeia todo mundo que cometeu corrupção. Todo mundo. Se for petista, se for do PSOL, se for do PCdoB, se fez maracutaia, tem que ir pra cadeia. Simples assim. Mas o que é feio, Ricardo Marcelo, é o Bolsonaro? Interrompe a investigação. É o PT? Bota na cadeia. A minha crítica não é a respeito de prender o PT. A minha crítica é a respeito de só prender o PT. Entendeu? Então, se a gente estiver vivendo agora um momento em que a justiça brasileira vai ser imparcial, vai investigar corretamente todos os casos, olha, se um político do PT roubou, se um político de esquerda roubar, eu quero ele preso. Né? Se tiverem provas substanciais, se não for simplesmente a elite pressionando o povo a acreditar. Se um político de esquerda, se um político progressista realmente cometeu crimes e realmente ficou provado que esse cara cometeu crime, eu quero ele preso. Sabe por quê, o Ricardo Marcelo? Porque quanto menos políticos de esquerda envolvidos em crimes estiverem soltos, menor é a criminalidade na esquerda. Então, o que eu quero nesse momento é, se esse cara tiver, se esse deputado petista tiver realmente depositado esses 27 milhões e isso não tiver conectado a uma atividade lícita, eu quero esse cara na cadeia. Na cadeia, na mesma cela do Queiroz. Tudo bem? Então não pense você que eu estou fazendo um comentário aqui e que esse comentário limita-se ao partido. Não, muito pelo contrário. Se eu gosto dos partidos de esquerda, eu quero os partidos de esquerda livres das pessoas que fazem essas coisas e às vezes por causa de 1% de maçãs podres, o partido todo é atacado. Então, que prendam todos que fizerem coisas erradas. Então, se tiver 27 milhões realmente na conta desse deputado petista, se não for uma atividade lícita, se ele não tiver como provar, o Queiroz falou que era compra e venda de carro. Se o Queiroz tivesse chegado e mostrado, olha, esse carro foi para fulano, esse foi para ciclano, aqui esse depósito aqui é desse camarada que comprou esse carro, você está vendo esse recibo aqui, ó, tudo certinho? Porque quando compra um carro, existe um procedimento legal para transferência de carro que acontece no cartório. Né? Ou melhor, acontece no Detran, tem registro no cartório. Se tiver tudo certinho, companheiro, o Queiroz, vamos bater palma pro Queiroz. Se tiver errado com esse deputado petista, é cadeia nele, sem dó nem piedade. Só que com um processo legal, não é um processo de... Agora, o que adianta? Ó, descobriram isso aí, o deputado petista. Aí, em vez de julgar o cara lá no local de competência, por exemplo, aconteceu no Rio de Janeiro. Em vez de julgar o cara no Rio, vai levar para um juiz... É deputado petista. Aí, em vez de julgar o cara no Rio, vai levar para um juiz lá de Curitiba que tira foto com o PSDB. É meio sem nexo. Julga o cara corretamente, julga o cara no local onde o crime aconteceu, está na Constituição, isso está também nas leis, isso está também no Código Processual Penal, ou seja, isso é amplamente conhecido pelo Brasil, o princípio do juiz natural. Dá para o cara o direito da ampla defesa. Se o cara foi condenado, mete na jaula. Simples assim. Não é porque é petista que eu vou defender, não. Eu quero assim, se fez coisa errada e provou, cadeia. Simples assim. Agora, eu acho que qualquer um aqui que achar que porque o cara é do PT, a gente tem que proteger ele num evento de corrupção, esse tá completamente louco. Né? Porque nem é coerente a gente falar mal da corrupção quando ela acontece com o Queiroz e tentar proteger um deputado do PT se realmente ele cometeu essa mesma coisa do Queiroz. Agora, básico, quem faz isso é o bolsominion. Quem tem o bandido de estimação é o bolsominion, que ele não quer, sob hipótese alguma, admitir a possibilidade desse cara ter envolvido aí no caso de corrupção. Não, eu vi que um cara escreveu aqui que é mentira, mas não interessa, gente, olha... Qualquer partido, qualquer político, se realmente ficar provado com provas, não é provado através de uma teoria de que certamente ele fez alguma coisa errada. Como certamente ele fez alguma coisa errada, como todo mundo faz, vão prender. Não é assim. Não, beleza, tá aqui, que seja lá 50 milhões, que seja 1 milhão, que seja 500 mil. Esse dinheiro aí não tem uma origem lícita, não. Se não tem origem lícita, ficar provado que não tem origem lícita, e o cara não conseguir provar que a origem é lícita, simplesmente processe o cara. E dentro daquela pena,
meta o cara na cadeia. Eu não, assim, se é mentira dele, isso não interessa. O ponto de vista que eu tenho, né, eu digo assim, não interessa se é mentira ou verdade, porque o ponto de vista ele é básico. Se o cara cometeu crime, ele tem que ir pra cadeia. Não é ficar igual hoje, tá aí Bolsonaro fazendo corrente no WhatsApp para defender o Flávio Bolsonaro. Isso é humilhante. O mesmo Bolsonaro que estava fazendo campanha há pouco tempo atrás, falando que não protegia bandido, que não protegia vagabundo, agora o cara me pega para fazer campanha pro Flávio Bolsonaro. Qual que é a pertinência disso? Fazer uma campanha de proteção, os caras dividindo coisa aí no WhatsApp para proteger Flávio. Olha, gente, vocês querem ter vergonha alheia? Tem duas possibilidades, né? Tem outra, eu já falei da possibilidade de vergonha alheia do eu sou robô do Bolsonaro, mas tem outra, tem uma possibilidade de vergonha alheia com coisa atual. Coloca a hashtag Flávio Inocente no Twitter. Vocês vão ver até onde vai a maldição da alienação desses caras. Tem gente compartilhando coisa no WhatsApp para proteger o Flávio Bolsonaro. Mas peraí, se uma pessoa fugiu de ser investigado, ela deve. Simples assim. Ah, ele não quer que queime a reputação do governo Bolsonaro, ele bate de frente e chega e fala, eu quero é que investigue. Agora acusou, tem que achar. Né? Se ele não tem nada a temer, ele tinha que chegar agora e falar simplesmente, investiguem, provem, né? E gritar de alto bom tom, igual o Lula gritou de alto e bom tom. Eu quero que ache uma prova. Prenderam ele sem achar prova. Né? Por que o Flávio Bolsonaro não faz isso? Por que ele pediu isso no STF? Né? O que ele tinha que fazer era simplesmente falar, olha, eu faço questão, até eu ser, enquanto eu não for empossado como senador, eu faço questão de ser investigado, que eu quero rir na cara do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu faço questão. Mas não rolou. O que ele fez foi interromper as investigações. E a gente vê hoje, eleitor do Bolsonaro defendendo esse cara depois disso, é humilhante. Uma coisa completamente incoerente. Muito obrigado, Elza Rocha Pinto. Léo, você viu que o Kim Kataguiri diz em vídeo que a situação de Flávio Bolsonaro é insustentável e parece que o Nando Moura também anda meio chateado com o Flavinho. Não é Flavinho, não, é o Flavão, do bonde do Flavão. Quer roubar? O Flavão vai te ensinar. O que acontece agora, Elza Rocha, é que eu percebo que se a gente quiser ver qual que é a tendência das elites, tá, gente? Uma forma muito interessante de ver qual que é a tendência das elites é ver como está andando a Rede Globo e como está andando o MBL. O MBL não tem personalidade, o MBL é guiado pelos financiamentos. Então, a elite, ela quer o MBL, por exemplo, fazendo campanha para o Cunha. Ah, não, agora a elite quer o MBL defendendo o Dória. Agora a elite quer o MBL defendendo o Flávio Bolsonaro. Só que não foi assim. Ali, a elite quer derrubar o Bolsonaro e é a elite que está usando essas coisas, essas questões aí do Flávio Bolsonaro. Danilo Campos. Léo, a comitiva do Bozo foi para Davos com o Aerolula, que na época o Lula foi muito perseguido por ter comprado o avião. Até nomezinho eles criavam, né? Aerolula. Né? O Brasil... Gente, a percepção a respeito das pessoas mais pobres, que vieram da pobreza, né? Hoje uma coisa... Isso é importante, tá, gente? Isso é importantíssimo. Tem muito pobre que se acha... Porque ele pensa assim, olha, eu tenho a possibilidade de ficar rico. E uma coisa que é uma das coisas mais tristes para o pobre escutar, e as pessoas ficam até loucas quando elas escutam isso, né? O Delgado foi um que entrou em colapso quando eu falei isso, é o seguinte, um pobre nunca e absolutamente nunca fica rico. Ele pode chegar a ser uma coisa que é bem diferente de rico, que é um pobre com dinheiro. Um pobre... Ele não é pobre só porque falta dinheiro. Um pobre é pobre porque falta conexão social. Por exemplo, uma pessoa rica que nasceu na riqueza, ela pode perder todo o dinheiro, que ela continua sendo amigo de ricos, ela continua tendo a educação de ricos, ela continua sendo descendente de uma família rica. Isso é uma coisa que nenhum pobre nunca vai conseguir. Olha... Principalmente, isso é uma coisa que acontece principalmente nos Estados Unidos, em que algumas pessoas pobres têm ascensão social por elas serem negras, elas são, digamos que milionárias em termos financeiros, mas elas não têm conexão social. A riqueza, ela não é somente o dinheiro. E tem isso, lógico, gente, isso não é uma teoria minha,
quem gosta de sociologia, essa teoria foi trazida primeiramente por Pierre Bourdieu, que ele fala sobre os vários capitais. E quando eu falo capital, eu não falo o capital social da empresa, não. Eu falo os vários capitais que existem para uma pessoa. Então, tem esse capital social, que não é o capital social de uma empresa, é o capital de você conhecer várias pessoas na sociedade. Então, às vezes, você perde 100% da sua riqueza financeira, mas por você ser amigo dos mais grandiosos, você consegue aí, com pouquíssimo tempo, fazer negócios e voltar. Você não consegue emprego, não. Rico não é emprego. O negócio de rico é negócios. Então, o cara perdeu tudo que ele tinha. Tomou um tombo e perdeu tudo que ele tinha. Ele consegue sair do zero e chegar a milhões em poucos meses. Agora, um pobre, dificilmente ele consegue ter ascensão financeira, ascensão social, e nunca um pobre vai ficar rico. Um pobre pode conseguir criar uma situação para os netos serem ricos. Então, se um cara veio da extrema pobreza e conseguiu muito dinheiro, pode ser que os netos dele, por terem a oportunidade de, os pais vão estudar com pessoas, os filhos desse cara que conseguiu ganhar dinheiro vão estudar com pessoas ricas. Os filhos dos filhos vão estudar com pessoas ricas. Aí ele vai fazendo a conexão social e vai chegar numa situação de ser realmente rico. Mas o cara que hoje está pensando, não, que eu vou fazer business, vou ganhar dinheiro. Esse cara não sabe nem a língua dos ricos. E ainda que eu falasse a língua dos ricos, sem amor eu nada seria. Danilo fala aqui sobre a comitiva, que o Lula não poderia ter comprado o avião. Saulo Lopes Fonseca, grande Léo, sempre muito lúcido e coerente. Depois comente PDT e PCdoB apoiando Maia. Faz algum sentido isso? Abraço, Saulo Lopes, muito obrigado pelo superchat. Eu acho que não faz sentido, mas a esquerda não consegue lançar um nome, né? A esquerda fica sempre nessa situação aí de balanga para lá, balanga para cá, e nessa brincadeira ela não consegue lançar um nome. Ângela Navaz, Ângela Navaz está chamando a atenção aqui Ângela Navaz está chamando a atenção aqui dessa questão dos maçons, e tem gente que acredita na possibilidade do pessoal da maçonaria estar controlando tudo que está acontecendo no Brasil hoje. E as elites não se protegem como eles, né? A gente precisa admitir que a maçonaria é uma grande sociedade aí de pessoas e eles se protegem. As elites não se protegem dessa forma, não. As elites concorrem, principalmente a classe média pobre de intelecto brasileira. Deixa eu ver. Isso no canal do Estopa. ML abandonou vocês... Itmaia, podem chorar aqui, Minions. Às vezes vocês aprendem algo, né? Eu fico tentando entender por que os Minions não conseguem perceber que o MBL não tem personalidade. O MBL tem simplesmente contratações. Ele é contratado para uma coisa e para outra. Eu fico tentando entender por que é tão difícil para o Minion. Quando eu vejo o MBL lá, eles fazem lives, pessoas apoiando, né? Teve um debate do Kim Kataguiri com o Requião, um monte de bobo falando que o Kim Kataguiri ganhou o debate. Olha, gente, assim, uma pergunta bem simples. Se você encontrar, né, só pensa o seguinte, uma pergunta bem simples que o Bolsonaro precisaria se perguntar. Se você chegasse hoje para levar a sua mãe no médico para fazer uma cirurgia de última hora, encontrasse com um jovem da idade do Kim Kataguiri e uma outra pessoa da idade do Requião, os dois falando que são médicos, você levaria a sua mãe para ser operada por uma pessoa do tamanho do Kim Kataguiri, né, da idade do Kim Kataguiri, só porque fala bem? Eu acho que não. Você vai olhar para os cabelos brancos do outro médico e vai falar, pô, esse cara tem muita experiência. Pergunta básica que eu faço é por que vocês que jamais levariam a mãe de vocês para ser operada por um médico molecão, né, um médico da idade do Kim Kataguiri, por que vocês acreditam que aquele cara sabe mais política do que um Requião que tem toda uma história política? O cara tem todo um conhecimento de relações internacionais. Eu fico tentando entender o que o Bolsonaro tem na cabeça. E mancado é que o Kim Kataguiri representa uma coisa que acontece, que é a prepotência da adolescência. A prepotência da adolescência todos nós vivemos, não adianta achar que não. Quando eu estava na minha adolescência,
eu curtia muito eletrônica, estúdio de gravação de música, e eu achava que eu era o melhor. Achava que eu era o melhor da cidade. Então, eu levantava o peito mesmo e achava que eu era o melhor. Porque todo adolescente teve esse momento aí de prepotência. E uma coisa bizarra que eu fico pensando é o seguinte... será que o jovem não percebe que ele está errado? Pra vocês terem uma ideia, o seguro de veículos, ele é baseado na possibilidade das pessoas sofrerem acidente. E o seguro para menor de 25 anos, ele é mais caro. Por quê? Porque a probabilidade do menor de 25 anos sofrer um acidente é maior. Mas é por causa da falta de experiência no volante? Não. Se fosse por falta de experiência no volante, eles não iam olhar, obviamente, a idade. Eles iam olhar tempo de carteira. Então, se uma pessoa de 30 anos de idade tira a carteira hoje, amanhã o seguro dela vai ser mais barato que uma pessoa de 24 anos que não completou 25, mas que tem carteira desde os 18. O motivo disso é a prepotência, né? Eu não estou falando mal das pessoas menores, eu estou chamando a atenção das pessoas menores, menores de 25 anos, que elas entendam que não é uma prática apenas minha ou de quem comenta dizer que a tendência natural dos mais jovens é acharem que sabem tudo. Não, isso é uma coisa estatística. Os seguros são mais caros para os mais jovens porque os jovens acham que sabem tudo. Então, se o cara tiver 24 anos e tiver tirado carteira com 18, o seguro dele é mais caro do que o cara de 30 anos que tem uma carteira que acabou de chegar. Não é por causa da experiência no volante. É exatamente por causa do complexo de sabe tudo, que é um problema sério. Todo mundo já passou por isso. E eu falei, inclusive, para quem chegou agora, falei há 5 minutos atrás. Eu passei por isso quando eu era mais jovem. Eu achava que eu sabia tudo de eletrônica, que eu sabia tudo de gravação de som. Depois que eu fui ver como que eu não sabia nada, eu pensei, gente, eu tenho vergonha das pessoas de antigamente lembrarem de como eu era bobo. Né? Eu tenho vergonha, que eu fico pensando, nossa, será que aquela pessoa percebia que eu achava que eu sabia tudo de eletrônica? Hoje eu fico pensando isso, né? Porque realmente eu não sabia nada. O ser humano não sabe nada, a prepotência é muito grande, é uma prepotência sem necessidade. Rafa QMC. Léo, lembra disso? Doutor, hoje sou eu que sou massacrado, amanhã será o senhor. Depoimento de Lula a Sérgio Moro. Nossa, que inteligente, né? Nossa, que interessante. Porque, olha, quando você destrói o poder judiciário para perseguir alguém politicamente, você está abrindo condições para desgraçar toda uma sociedade. E realmente tudo o que a Dilma e o Lula falaram está acontecendo. Eles acabaram com a estabilidade do Brasil e agora esse Brasil sem estabilidade, na busca por estabilidade, está quebrando tudo, está arrebentando tudo. E realmente, agora, se a gente consegue acabar com esse governo Bolsonaro antes do Moro ser indicado para o STF, o Moro vai ser investigado. Ou seja, se o Moro cai de ministro da Justiça antes dele ir para o STF, casos como Tacla Duran vão ser investigados. E realmente, existe aí sim a possibilidade de um massacre, porque, olha, são muitas possibilidades de falcatrua. Angélica Caselli, mas, Léo, Marcelo Freixo é o nome. Angélica, olha, lógico que se eu tivesse que votar, eu votaria no Freixo. Mas eu vou te falar um problema seríssimo do PSOL. O PSOL, ele não quer dialogar com os outros partidos. O PSOL parece que quer ser um partido distante do diálogo, que parece que o PSOL é um partido daquele tipo assim, nós somos a esquerda verdadeira, o resto é a esquerda falsa. Nós somos a esquerda moralizadora, o resto é a esquerda corrupta. Essa personalidade dentro do PSOL, por exemplo, eles poderiam ter combinado com todo mundo da esquerda, vamos votar no Freixo? Que aí seria uma candidatura que tivesse vindo de um comum acordo da esquerda. Esse posicionamento do PSOL, no sentido de, vamos lançar o Freixo e é isso aí. É um posicionamento estranho, um posicionamento sem diálogo. Lógico, volto a falar, se eu tivesse lá, eu votaria nele, não tem dúvidas. Eu não ia deixar de votar no Freixo para votar no Maia. Mas no meio político, o diálogo é muito importante. Você imaginar que, olha, é um meio político, o Freixo poderia, o pessoal poderia ter chamado os outros partidos para conversar, mas falou, não, nós vamos lançar o Freixo e vota nele quem quer. Então, esse tipo de obstáculo aí
falta de diálogo é o que faz a esquerda perder. A crítica que eu fiz quando eu fiz um vídeo sobre isso foi exatamente essa. Por que a esquerda está acabando? Porque a esquerda não está se unindo. Né? A esquerda acha que vão achar aí alguém para substituir o Lula. Não vão não, gente. Vamos cair na real. Estou falando aqui estrategicamente. Não há possibilidade de substituir o grande tamanho do ex-presidente Lula. E hoje eu vejo que não é só o Bolsonaro que se achava muito grande, muito importante e se achava intocável. Tem gente na esquerda que acha, não, se o Lula não for candidato de novo, eu ganho. Infelizmente. Oi, Léo, você viu que Queiroz refugiou-se na favela do Rio das Pedras? Nessa favela, as milícias exploram a construção de prédios e o responsável pelo negócio é um homem conhecido como Fabrício José. Bom, eu não sei, Meg Souza. Bom, enfim, eu tenho também um pouco de crítica. Eu tenho um pouco de crítica também. Existe sempre... A gente precisa ter uma certa dose nas críticas, né? Porque, olha, se a gente pega muito pesado, a gente cria mais inimigos e além da gente criar mais inimigos, a gente desinforma. Porque milícia, o termo milícia, ele se refere, Meg, a... Eu não uso esse termo aqui, eu não falo sobre milícias e não acuso a família Bolsonaro de ter milícias. Quando você chama os grupos de segurança privada de milícias, você está chamando esses grupos de grupos que estão se unindo para cometerem crimes do tipo insurgência contra o Estado. Isso é muito pesado. Que eu acho que são, sim, parece, né, alguns grupos armados aí que estão tentando vender segurança privada, essas coisas, eu não sei. As milícias, né, são diferentes dessas empresas que controlariam aí a atividade de construção civil. Mas eu não sei, né? Claro que tem que ser objeto de investigação, tudo isso. Eu conheci muitas pessoas que trabalhavam com segurança privada que eram pessoas boas. Então, a gente não pode generalizar. Foi um erro muito grande da esquerda generalizar achando que todos os policiais e todas as pessoas das Forças Armadas seriam golpistas. Isso atrapalhou a esquerda muito. E agora a esquerda começa a cometer um erro semelhante, chamando todas as pessoas da segurança pública, da segurança privada de milícias. Eu acho pesado. Eu acho que não é estratégico. Seria como dizer que, olha, aquela pessoa que mora do lado da sua casa, eu tenho um compadre, sou padrinho da filha dele, que ele trabalhou como segurança privado. O cara fantástico. Imaginar que eu poderia estar dizendo, não, o compadre Divmar trabalhou em milícia. Eu acho pesado isso. Eu acho que não é estratégico para a esquerda ficar batizando as atividades que a esquerda não concorda, né, por causa de uso de armas e tal, batizando essas atividades de milícia. Lógico que dentro da segurança privada, algumas pessoas exercem a atividade de milícia, assim como dentro da polícia tem corrupção, dentro das Forças Armadas tem corrupção. O detalhe é que a gente não pode pegar e generalizar, porque a gente vai perdendo mais pessoas. Eu acho que agora focar... Olha, o que a esquerda está fazendo? A esquerda está cometendo suicídio. Primeiro a esquerda pega, se posiciona contra a polícia, que é um grupo armado. Depois a esquerda pega e se posiciona contra o exército, que é um grupo armado. Agora... a esquerda se posiciona contra as milícias, né, chamando empresas de segurança privada de milícias, aí já fica meio perigoso para a esquerda. Eu acho que a esquerda acaba se distanciando muito daqueles que teriam poder de proteger a própria esquerda. Isso é importante. Pessoas que poderiam, inclusive, estar do lado da esquerda para proteger a própria esquerda. É perigoso, mas eu entendo seu ponto de vista. Eu acho assim, se é milícia, mas o que eu tenho muito medo é de considerar toda a segurança privada como milícia. Isso pode levar a gente para, no final das contas, uma aniquilação, porque a polícia se torna inimigo, o exército se torna inimigo, a segurança privada se torna inimigo, todo mundo que usa arma se torna inimigo. Eu acho que não é estratégico a esquerda continuar falando isso. Mas assim, estou só comentando por que eu não falo muito, por que eu não chamo de milícia, por que eu não entro nesse assunto milícias. É o mesmo motivo pelo qual eu nunca falei mal da polícia. Eu posso falar mal de um policial, igual eu falei hoje sobre o caso dos dois que chegaram lá para perguntar os riquinhos que estavam usando drogas se nós estávamos incomodando eles.
Esse é um caso bizarro. Mas não é, obviamente, o foco, né? Olha que legal, deixa eu agradecer aqui por esse lado de cá no canal do Estopa. Fala a Flávia Sobral. Parem de dar dinheiro para esse canal de lixo, gentalha, ignorante. Muito obrigado, Flávia Sobral, por fazer uma campanha contra o meu trabalho, né? A Flávia Sobral, ela sentiu no coração que ela tem que trabalhar no sentido de fechar o meu canal. Parem de dar dinheiro para esse esquerda. Então, em contrapartida, o amigo Elvis Grigolo fala: a esquerda é um lixo, o Lula tá preso, babaca, toma uma esmola aí. Isso mesmo, Elvis Gigolô. Gigolô. Isso mesmo, Elvis Gigolô. O Lula tá preso, porque o Lula tá preso, nós estamos ferrados, e você pode realmente começar a dividir um pouquinho do seu dinheiro com os canais que defendem os seus direitos. Muito obrigado por essa percepção. Deixa eu agradecer aqui também Fernando Marra. Léo, quando o Renan pode atrapalhar Moro no STF? O PSOL tá meio bicho do mato, tem que mudar o nome para PSOL. Olha, o Renan pode tentar fazer uma campanha, só que o Renan pode não ganhar. Agora, a questão quando o presidente da República indica um ministro do STF, não é igual uma pauta de uma lei que o Renan pode ficar engavetando, né? Que uma pessoa lá poderia ficar engavetando. É uma pauta do tipo sabatina. Então, assim, a prerrogativa do ministro, do presidente é indicar e a prerrogativa do Congresso é fazer a sabatina. Pronto. Ele não vai poder, tipo, digamos que engavetar isso e não deixar acontecer, não. Pobre alienado de direita, Estopa, porém o Lula já é idoso. Quanto tempo tem ainda para governar? A esquerda precisa de um novo cabeça. Boulos acredito que seria um exemplo. O Lula, ele tá idoso, mas vamos lembrar, né, gente? O David Rockefeller morreu ano passado com 105 anos e com 105 anos o cara controlava o patrimônio da família mais rica do mundo. Com 105 anos, o cara estava fazendo guerra ao redor de todo mundo. Então, o que significa que a idade conciliada a um bom cuidado com a saúde, a idade não atrapalha. Muito pelo contrário, experiência. O Niemeyer projetou aqui a cidade administrativa, que, segundo dizem, deu aí uma grana aí de 6% de comissão para o Aécio Neves e já estava com mais de 100 anos de idade. Então, é uma questão aí de ter consciência que isso não atrapalha o Lula. Jonas Ceira, Léo, cadê Delgado que não dá as caras? Daqui a pouco aparece aqui o Delgado, Maria Celeste Gonçalves Vidal, muito obrigado. Jonas Cerveira, olha, daqui a pouco o Delgado aparece por aí. Delgado agora tá no Cristal Vox, né? Quando o Cristal Vox tá bombando, ele fica lá e tal. Aí depois que... Eu nem sabia que existia o Cristal Vox. Eles falaram que o Delgado tava falando de mim no Cristal Vox. Aí eu fui ver, o Cristal Vox parece com um comunicador de extrema direita, né? Eu não sei. As lives lá bombam, 5 mil pessoas assistiram. E, lógico, né, ser da direita... Claro que todo mundo quer ser da direita. Se você é da direita, você é rico. Eu sou da direita, eu sou rico. Se você é da direita, você não gosta de corrupção. Se você é da direita, você é o moralista. Se você é da direita, você é de Deus. Todo mundo quer ser de direita. Ninguém quer ser de esquerda, não. Esquerda, que trabalha para os mais pobres, não. Ninguém quer... Os outros não querem nem saber que pobre existe. Então, assim, todo mundo vai querer ir para... trabalhar, obviamente, para a direita. Aí vai lá, o Cristal Vox tem uma grande juventude lá curtindo, dentre eles, aquele que é, pelo menos em termos mentais, ele é bem mais novinho, o amigão Delgado. Mas daqui a pouco ele aparece. Maria Celeste Gonçalves, mais uma vez, muito obrigado pelo superchat. Aqui no canal Leonardo Estopa, Edilberto Teixeira Pires. Léo, vários pastores, a exemplo de Edir Macedo, dono da Record e da Igreja Universal, pergunto, que moral hoje pode tais pastores pode pregar em nome de Deus? Quanto à moral, esses pastores eles criaram uma estratégia muito interessante, tá, Edilberto, que acaba criando uma espécie de blindagem para que eles não possam ser nunca criticados. Quem aí nunca viu um pastor, eu não sei o nome dele, não sei de qual igreja que ele é, ele falando que o cara ia ficar até paralítico, porque o cara não acreditou nele, aí daí a pouco aparece o pastor Silas Malafaia, falando que não pode mexer com o ungido de Deus, né? Então eles têm toda uma estratégia aí para serem
incontestáveis. E lógico, olha, tem várias formas. Uma delas é dizer que o Flávio Bolsonaro era o filho pródigo, né? Podem dizer isso. Eles podem achar na Bíblia, né? Pode falar que... Aí eles vão contar a história. Olha, que na Bíblia fala que o filho tal era tal. Eles não falavam, né? Que o Haddad tinha sido, na história da Bíblia, o Haddad tinha sido um rei que não obedecia a Deus e a nação não prosperou. Já o Jair era um Deus, né? Tipo assim, como se tivesse Jair naquela época. O Jair era um Deus que tinha sido... Deixa eu até ver aqui para ver se eu não estou falando bobeira, se existia Jair bíblico. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Jair e Haddad na Bíblia. Tá aqui a bobiça do Jair e Haddad na Bíblia. Tem sim. Jair e Haddad na Bíblia. Leitura fundamentalista, seletiva e instrumentalizada da Bíblia. Né? Isso aqui é uma crítica, né, que as pessoas estão trazendo aqui. Que, olha, gente, para vocês terem uma ideia do nível de alienação do fanatismo, aquele Silas Malafaia, ele criou uma expectativa na cabeça das pessoas que o Haddad seria um Deus que na Bíblia foi abençoado e que o Jair era um Deus do bem, que era um rei do bem, né? O Haddad um rei que foi amaldiçoado e o Jair foi abençoado pela obediência a Deus. Então, assim, quando a gente pensa que a nossa sociedade ouviu isso e acreditou nisso, a gente vê que a coisa está muito difícil. Ou seja, os pastores não precisam ter... Esses pastores não têm moral para falar em nome de Deus, né? A grande realidade, Edilberto Teixeira Pires, é que esses pastores, esses grandes pastores, igual Silas Malafaia, esses pastores conhecidíssimos, eles, na verdade, utilizam, e eu faço um desafio para quem não conhece, eles usam a Bíblia do satanismo de Anthony Levy. Eles usam a Bíblia cristã só para... Eles fundamentam mais na Bíblia judaica, né, no Torá. Porque lá eles conseguem buscar coisa para a pena de morte, conseguem buscar tudo. Mas esses pastores, eles usam a Bíblia de Satã de Anthony Levy. Então, ali eles vão buscar várias informações. E eles aplicam a Bíblia satânica. O Silas Malafaia, ele aplica muito bem a Bíblia satânica. Então, é uma coisa interessante se vocês tiverem um tempinho aí para vocês pesquisarem sobre a Bíblia satânica de Anthony Levy, vocês vão ver que a maioria das igrejas brasileiras, eles aplicam completamente essa Bíblia satânica. Agora, essa estratégia de descontextualizar, isso aí eles usam constantemente, né? Regina Guedes, Léo, tão novinho e tão burrinho. Muito obrigado pelo novinho, Regina. Olha, não sou novinho, não. Já tô aí, quarentão já. Esse ano eu viro quarentão, não tô novinho, não, tá? O MP não é de esquerda. Carta Campinas. Operações do Ministério Público mostram ligações entre a família Bolsonaro e milicianos presos. Pedro Luiz, então, aí, ó, essas pessoas que foram presas por milícias, elas são milicianos. Agora, o que a gente precisa ter muito cuidado é tentar falar que as empresas de segurança privada são milícias. Isso é perigoso, tá, gente? Isso aí é uma coisa que realmente pode criar aí um azedume muito grande com outra classe de trabalhadores. Isso é muito perigoso. Corrupção desvendada através do Laranja Queiroz sumido. Agora o que já... Olha, gente, que interessante, né? Se quiser escrever um quê, a laranja vira um quê? Do Queiroz. Quem aí é de arte? Ô, Clicério, conversa aí com o designer aí do Estopa Sincera aí. Quem faz o Estopa Sincera é a turma do Clicério. Conversa com o pessoal, né, o design para fazer uma laranjinha de quê pro Queiroz? Vocês estão por fora, o Flávio é irmão de Lulinha. Existe essa possibilidade também. Parece que agora o Bolsonaro vai pedir um exame de DNA porque ele acha que ele foi, de alguma forma, enganado e que trocaram aí no hospital e que o Flávio Bolsonaro seria filho do Lula.
Ítalo Ferreira zoando aqui. Flávio Pascoal. Quanta besteira de certas pessoas que não procuram a verdade. Só recebem e repetir, só sabem repetir o que ouviram. Exatamente. O fanático, a única coisa que o fanático consegue fazer é repetir. Gente, meu sogro, ele é evangélico muito, mas muito fiel mesmo. E ele tem nojo dessas igrejas. Quando ele escutou um fiel amigo dele, aqui de em frente, da Igreja Universal, inclusive esse fiel amigo dele é pessoa de bem da Igreja Universal, homem de Deus, descobriu que a filha estava grávida, foi e levou a filha para fazer exame de diabetes nas crianças dentro da barriga. Aí as crianças morreram. Estranho, né? Ou seja, assim, trocando em alto e bom tom. Esse fiel homem de Deus, ele levou a filha para abortar os gêmeos. Esse homem de Deus que levou a filha para que matou os netos, que levou a filha para abortar os gêmeos, ele falou essa história. Olha, Arlindo, o Haddad, né, tá na Bíblia, o Haddad é um cara amaldiçoado por Deus, enquanto Jair era governante de uma próspera nação abençoada por Deus. Então, né, vamos cair na real, né? Esses caras estão zoando o barraco. Fernando Marra, a ausência de Delgado é porque ele está sofrendo lavagem intestinal pelo Queiroz e Flávio, pois de lavagem eles entendem, para logo mais entrar no Bolsonaro. É muita babaquice. Valeu, Fernando, pelo superchat, muito obrigado. Deixa eu agradecer muito vocês aqui pelas participações hoje. Lembrando que essa transmissão começou às 10 horas no canal do Estopa. Quem estiver assistindo agora pelo canal Leonardo Estopa, gostaria de pedir vocês que passem a assistir pelo canal do Estopa, porque as lives grandes, as reprises, elas estão acabando com as notificações. Então, por favor, nesse momento, peçam as pessoas para ajudarem, compartilhando, para a gente aumentar o alcance. A transmissão agora no canal Leonardo Estopa, ela vai parar e a transmissão da reprise vai acontecer no canal do Estopa daqui a alguns segundinhos. É só o tempo de eu parar a transmissão nenhum e pegar a gravação e colocar para rodar. Então, muito obrigado, pessoal, e até depois.